Tutorial de hoje, então? Para fazer essa peça, você vai precisar de um fio de malha. Aqui é a cor verde, você escolhe o tom do verde que você quiser. Você vai precisar de uma agulha de crochê. Eu vou usar a número 7. Sobras de fios, pode ser pink, ou amarelo pink, amarelo vermelho, a cor que você quiser fazer, porque nós vamos usar apenas para fazer esta florzinha que vai aqui na ponta, ok? Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria e é opcional você usar esses olhinhos aqui, o botãozinho para fazer os olhos do cactus. Isso é opcional, tá? E a base que eu ensinei a fazer no vídeo anterior, que se chama vaso para plantas e cactos ou peso de porta. Está no vídeo anterior, mas eu vou deixar aqui em cima, nessa instrução que vem aqui em cima aqui do vídeo, no cards, eu deixo como enfeites ou decoração em crochê, ok? Então, vamos começar o nosso tutorial. Vamos começar fazendo o início da peça. Faço um elo mágico, levanto o fio e vamos preencher com pontos baixos. Vamos fazer aqui dentro do nosso elo 10 pontos baixos. Temos 1, 2, até chegar nos 10 pontos baixos. 10 pontos baixos feito, vou puxar a parte menor do fio e vamos fechar o nosso círculo. Agora eu venho aqui nesse primeiro ponto, eu insiro a agulha, laço o fio e tiro num ponto baixíssimo. Então, olha como o meu linho ele ficou bem fechadinho. Vou subir uma correntinha e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, aqui, olha, embaixo da correntinha, eu faço 2 pontos baixos, pois nós vamos gerar um aumento agora. No próximo, embaixo da correntinha, que entre um ponto e outro, 2 pontos baixos. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base para gerar o nosso aumento, ok? Agora, chegamos aqui, vamos inserir a agulha no primeiro ponto de base assim, laçamos o fio e fechamos. Temos 2 correntinhas. Note que o nosso orifício, ele abriu. O fio ainda está aqui. Depois, quando eu terminar a peça, nós vamos puxar bem ele, para ele fechar bem e a gente arrematar o fio, tá? Porque o fio de malha, conforme a gente vai fazendo, ele vai esticando. Vamos subir uma correntinha aqui. No primeiro ponto, eu faço um ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto. No próximo, um ponto. E agora, nesse próximo ponto, que seria o terceiro, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base, gerando um aumento. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. E no próximo, 2 pontos juntos, no mesmo ponto de base. Vamos fazer isso toda a nossa volta. Temos 1, 2, 3 carreiras prontas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. Assim, eu subo 1, no mesmo ponto eu coloco 1, e em cada ponto de base, eu vou colocar apenas um ponto. Por quê? Ele já vai começar a fazer a modelagem cumbucando, ficando redondo. Então, você vai notar que seu trabalho vai começar a fechar, ok? Então, um ponto em cada ponto de base, certo? Terminamos a carreira aqui, insiro a agulha no primeiro ponto e volto. Subo uma correntinha. E agora, lembre-se que nós fizemos 1, 2,
3 carreiras com aumento, a quarta carreira sem aumento. Nós vamos fazer mais 2 carreiras sem aumento nem diminuição, apenas fazendo ponto sobre ponto, meio ponto ou ponto baixo, né? Sobre ponto de base, assim, para fazer a lateral da nossa esfera, porque isso daqui vai ser uma esfera, não é? Ok? Então, eu já tô fazendo mais uma carreira aqui e vamos dar continuação. Carreiras feitas, agora note como que ela ficou, olha, ficou que nem um cestinho, certo? Então, nós vamos começar a diminuição agora da nossa peça. Nós fizemos o aumento, fizemos carreiras retas, agora vamos começar a diminuição. Eu subo uma correntinha, venho no primeiro ponto, eu coloco um ponto. No próximo, eu coloco um ponto, são 2 pontos. No terceiro, eu insiro a agulha, insiro a agulha, pego o fio, seguro na agulha. Vou no próximo ponto, laço o fio, seguro na agulha e tiro tudo de uma vez só. Note que eu fiz uma diminuição. Venho no próximo ponto, faço 1, no próximo ponto eu faço 1, e no próximo eu insiro a agulha, laço o fio, deixo na agulha. Vou no próximo, insiro a agulha, laço o fio, deixo na agulha. Note que eu estou com 3 pontos na agulha. Laço o fio e tiro de uma vez só. Então, ele formou esse Vzinho aqui, ao contrário, que é uma diminuição. Novamente, um ponto em cada ponto de base por 2 vezes. E na terceira vez, insiro, laço o fio, deixo na agulha. Insiro no próximo ponto, laço o fio, deixo na agulha. E tiro de uma vez só. E assim, eu vou fazer a diminuição até chegarmos aqui no início da nossa carreira. Chegamos aqui, introduzimos a agulha, laçamos o fio e fechamos. Vamos subir a próxima carreira sem fazer diminuições nem aumento. Ponto sobre ponto. 1, 2, e assim a gente continua fazendo apenas ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Para que ela fique um tipo de uma esfera mais comprida e pareça mais um cactus não tão redondo, ok? Então, apenas nessa carreira, ponto sobre ponto. Então, note como que ela tá ficando, olha. Ela já tá fechando. Assim, vai combucando, tá? Chegamos aqui, laçamos o fio, puxamos e fechamos. Então, olha como que ele tá ficando. Se você quiser fazer um cestinho e você não sabe como, aqui tem uma forma de você fazer um cestinho que ele fique dessa maneira aqui, olha como que ele fica durinho e fechadinho, tá? Agora, nós vamos continuar fazendo aqui. Nessa carreira, eu vou fazer uma correntinha. No próximo ponto aqui, eu laço o fio e levanto. Vou fazer mais um ponto no próximo ponto e levanto. No terceiro ponto, eu laço o fio, deixo na agulha, vou para o quarto ponto, laço o fio, deixo na agulha e vamos fazer uma diminuição. Então, são um ponto sobre ponto, 2 pontos sobre ponto. No terceiro é a diminuição, que você introduz a agulha, laça o fio e levanta e vai para o próximo ponto. Introduz a agulha, laça o fio e levanta e fica com 3 pontos na agulha. E agora você tira de uma vez só. Estamos fazendo mais uma diminuição. Então, é um ponto sobre ponto, no próximo ponto sobre ponto e no próximo gera a diminuição. Vamos dar a volta novamente fazendo assim. Então, notem como que ele está ficando, ok? Chegamos aqui no último ponto, inserimos a agulha no primeiro ponto inicial e fechamos. Vou fazer uma correntinha e vou levantar. Agora, você pode deixar ele assim, você pode preencher ele com algodão, você pode preencher com resto de fios, você também pode preencher com a manta acrílica. Aí vai do seu gosto. Eu vou usar a manta acrílica aqui, olha. Essa parte nós vamos ainda fechar. Então, ele está aqui. Eu pego a minha manta acrílica e vou introduzindo aqui no meu trabalho, bem certinho, bem soltinho.
Essa manta, ela vem assim, em forma de tecido, né? Então, eu vou desfiando ela. Se você usar algodão, ele já vem, né, desfiado, tá? Você encontra esse tipo de manta também, daqueles tipos de flocos de espuma que o pessoal preenche travesseiro, né? Faz o forro do travesseiro. Preenche bem, para ficar bem fofinha e não ficar murcha, tá? Não tenha dó, porque essa manta aqui ela é muito baratinha. E você com um trabalho perfeito, bem preenchidinho, não mole, nem oco, ele é bem mais valorizado. Quando alguém pega nele, sente aquela fofura. Eu usei aqui, se vocês querem ter uma ideia, meio metro de manta acrílica, tá? Agora eu venho com a minha agulha aqui, a manta já está aqui dentro. E vamos fazer a próxima carreira com diminuição. Então, eu insiro a agulha aqui, faço um ponto, laço o fio e tiro. No próximo ponto, eu insiro a agulha e deixo o fio na agulha. No próximo ponto, eu insiro e deixo aqui na agulha. Laço o fio e tiro. Venho aqui no próximo ponto, eu faço um ponto. Então, é um ponto sobre ponto e uma diminuição, tá? Segue na sequência assim, olha, um ponto, agora uma diminuição. Eu deixo segurando assim com o polegar, empurrando a manta para dentro, né? No próximo ponto é um ponto. E no próximo ponto é uma diminuição. Um ponto. E assim nós vamos percorrendo a nossa peça, até chegarmos ao ponto inicial. Note que ele vai fechando, ok? Chegamos aqui ao início. Se você quiser deixar marcado o início como que é, você pode deixar o início marcado, tá? E vou diminuir aqui, olha. Aqui foi o início da minha carreira. Então, olha como que ele ficou. Agora, eu vou diminuir totalmente aqui. Então, ele ficou assim. Você vai fazer assim, ele vai dar o formato da sua esfera, do seu cactus. Então, aqui nesse último ponto aqui, o que que eu faço? Eu vou levantar aqui o fio, eu vou puxar. Se você quiser fazer um pezinho aqui do cactus, para ele não ficar como bola, você vai fazer assim, ó. Levantei um fio, você insere a agulha no próximo ponto, deixa o fio na agulha. No próximo ponto, você insere, laça o fio e tira. Fizemos uma diminuição. Insere no próximo ponto, insere no próximo ponto e tira de uma vez só. Insere no próximo ponto. Agora fica mais difícil de ir fazendo, né? E tira. Se você quiser passar um cordão aqui e puxar o cordão, você também pode, se você tiver essa dificuldade de fechar. Mas não é difícil, não, é fácil de fazer. É só você pegar a agulha assim, olha, eu pego ela desse jeito, no jeito certo, e vou puxando o fio, tá? Olha, puxei, próximo ponto, diminuir, e olha como que ele ficou. Vou fazer mais, olha, tem 2 pontinhos aqui ainda, olha, você vai fazendo em forma enviesada, tá vendo? Que não tem mais início de carreira e final, é só ir fechando, olha. Não tem mais marcação, porque você fez em forma enviesada. Então, chegou aqui, agora sim. Eu vou fazer uma corrente, vou puxar bem o fio. Esse fio aqui, eu vou deixar ele comprido para poder costurar na base do vasinho, tá? Olha que o fio está aqui, eu fiz a correntinha, então, agora eu pego essa agulha aqui, de tapeçaria, e vou dar um ponto final aqui, olha, passando aqui para cá,
só para ele fechar totalmente o nosso miolinho. Vou fazer mais um ponto e vou deixar esperando aqui, porque agora nós vamos costurar ele. Olha como que ele ficou. Você pode deixar essa parte para cima, se você quiser, desse jeito, para que ele fique assim, tá vendo que ele ficou mais reto aqui? Ou você deixar essa parte aqui. Eu prefiro essa parte mais fina para baixo e essa parte maior aqui, porque aqui em cima eu vou fazer os nossos galinhos, tá? Agora, eu venho aqui onde estava esse fio aqui, conduzido, e puxo ele aqui. Puxo bem. Vou tirar minha agulha de tapeçaria daqui. Eu poderia fazer com agulha de crochê. Mas como eu estou com agulha de tapeçaria, eu vou fazer com ela. Então, eu passei aqui, insiro a agulha aqui no meio. Puxo bem. Para podermos arrematar esse fio. Agora, eu vou passando o fio aqui por dentro de alguns pontos. Para poder esconder ele e ele não se soltar. Esse elo mágico não abrir mais, tá? Escapou aqui da minha mão. Vou pegar a agulha de crochê, vou introduzir em algum ponto aqui. Vou chegar até onde está o fio. Vou laçar ele e vou deixar ele aqui, olha, dentro da minha esfera, embutido aqui. Então, ele fica, olha, bem fechadinho, bem embutidinho. Você escolhe agora como você quer ele, que fique assim ou que ele fique assim. Arruma bem a manta dentro, né? Agora, nós vamos partir para fazer a parte de cima da nossa peça. Vamos fazer outro elo mágico. Vamos fazer aqui, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos só. Vamos fechar, porque essa esfera aqui vai ficar menorzinha, tá? Então, eu quero que ela fique bem pequena. Eu insiro a agulha no primeiro ponto aqui, laço o fio e tiro. Eu fiz o miolinho. Esse fio aqui nós vamos embutir também. Subo aqui a primeira correntinha e vamos fazer um aumento, como a gente fez aqui no começo. Então, é 2 pontos, próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos dar toda a volta no nosso círculo aqui. Então, note que nós estamos fazendo um pequeno aumento, tá? O aumento necessário, né? Chegamos aqui ao final, insiro a agulha no primeiro ponto, laço o fio. Nós temos um círculo. Agora, nós vamos fazer uma carreira só de ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir. Então, olha, ponto sobre ponto, tudo em ponto baixo. É muito rápido de fazer e rende muito, tá? Ela vai ter que começar, olha, vai começar a fechar a nossa peça. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou fazendo aqui, olha, pelo lado direito, mas quando eu vou fazendo assim, a peça ela vai ficando pelo lado avesso assim, tá? Se você quiser desvirar, você pode, mas eu prefiro que ela fique pelo lado avesso, porque fica esses desenhinhos aqui, olha, do ponto, tá? Fica uma trama diferente. Chegamos aqui, insiro a agulha no primeiro ponto, laço o fio e tiro. Então, notem que ele já fechou.
Agora, nós vamos fazer a diminuição, porque essa daqui vai ser uma esfera pequena. Então, vamos subir uma correntinha. No próximo ponto, eu faço um ponto e tiro. No próximo, eu faço um ponto. No próximo, outro ponto. Aqui é a diminuição. Laço o fio e puxo. No próximo, vamos fazer uma diminuição. Laço o fio, vou para o próximo ponto. Laço o fio, tenho 3 pontos na agulha e tiro. Estou fazendo uma diminuição bem rápida, é a mesma diminuição que a gente fez no início, como a gente fez o aumento, né? Então, a gente tá fazendo essa diminuição. Vou para o próximo ponto, um ponto, no próximo ponto, um ponto. Então, todos os pontos estão gerando diminuição, todos com diminuição. Tiro. E estamos chegando aqui no início da nossa carreira. Eu costumo fazer sem marcação, mas se vocês quiserem fazer uma marcação para ter certeza, vocês podem ir marcando com aquele colchetinho, aquele alfinetinho, né? Venho na primeiro ponto aqui, laço o fio e tiro. Notem que ela já fechou. Essa parte, se você quiser colocar a manta acrílica, você pode, mas se não, não é necessário, porque ela vai ficar assim já bem fixa e durinha, tá? Então, vamos agora subir uma correntinha aqui e eu vou pegar, vou fazer assim, olha, olha, eu vou pegar todos os pontos, 2, 3, 4, olha, tô pegando todos os pontos do início da nossa carreira, 5, ó, tô deixando tudo na agulha, tá? É uma forma que eu sei fazer de diminuir. Se você quiser não diminuir assim e passar, olha, que eu já passo na agulha e com muito cuidado vou tirando todos os pontos aqui da nossa agulha. Então, o que vocês vão notar? Eu diminuí aqui a minha esfera. Deixa eu voltar ela aqui, porque ela fechou. Olha, a diminuição foi feita. Agora é só amarrar o fio. Formou uma esfera. Se você não quiser que ela fique assim, você vai fazer assim. É um jeito fácil de fazer também. Eu vou puxar aqui. E vou usar a minha agulha de tapeçaria. Olha, deixei um tanto de fio bom. Vamos cortar. Puxei o fio. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Primeiro lugar aqui, nós vamos embutir esse fio aqui, que foi do início do nosso trabalho, para que ele não se solte. Podemos deixar ele dentro da esfera. Eu venho com a agulha de tapeçaria e passo aqui, olha, a agulha por dentro de alguns pontos, assim, pegando todos os pontos. Cheguei aqui no último ponto. Eu venho e puxo. Olha, ela fechou a esfera. Então, ela ficou assim, ok? Agora, eu venho aqui, vou dar mais um pontinho. Para arrematar aqui a peça. Então, note que a minha esfera, ela ficou desse jeito. Ela ficou bem fininha. Eu vou vir aqui na minha peça. Você escolhe um lado que você queira. Eu vou escolher, olha, o miolo tá aqui, né? Então, eu vou escolher ela bem aqui. Vou passar o fio por dentro da minha esfera maior. Olha, ela vai ficar que nem um botãozinho aqui do lado. Pego algum ponto daqui. Não precisa ser muita costura. Olha, fechei. Volto aqui, pego mais um ponto. Para que ela fique bem na lateral. Passo por dentro da esfera. Da pequena esfera, tá? E uma parte aqui, olha, está costurada. Não há meio de cair, tá? Venho com o fio aqui por dentro.
E vou fazer uma laçadinha aqui para arrematar esse fio. O fio ficou curto, mas vamos lá. Volto com a agulha de trás para diante e puxo bem o fio. O que eu vou fazer agora com esse fio? Deixo inserir ele na agulha novamente. Vou fazer esse fio entrar dentro da minha esfera. Deixa eu passar com a agulha aqui na ponta, para que esse acabamento fique embutido. Esse fio aqui, eu insiro a agulha aqui, vou fazer ele ficar dentro da minha esfera. Deixa eu voltar com ele aqui de novo. Vocês vão embutindo ele até ficar lá dentro, tá? Vamos vir com a agulha para baixo. Pronto. Embutiu. Agora, esse fiozinho aqui, olha, que é o último que saiu, eu posso cortar. Então, a primeira parte está aqui. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Novamente, vamos fazer o nosso elo mágico. E vamos fazer uma correntinha e agora mais 6 pontos no ponto de base. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar aqui. Como a gente fez aqui na primeira, na esferinha pequenininha, né? Na bolinha pequenininha. Insiro a agulha no primeiro ponto aqui. Laço o fio e puxo. Vamos subir uma correntinha e vamos fazer aquele mesmo aumento, 2 pontos em cada ponto de base. Olha, eu fechei muito o círculo, agora é difícil de puxar. Então, se vocês não conseguem fazer, vocês não fecham o círculo. Deixa para fechar depois, tá? Que ele fica mais fácil de pegar. Então, são 2 pontos em cada ponto de base. Fecha o círculo. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ok? Levantei uma correntinha, no próximo ponto, um ponto, para a gente começar a fechar novamente. Só que agora nós vamos fazer não só uma carreira, como mais que uma carreira. Até o tamanho que vocês acharem que deve ficar a segunda parte. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Vocês vão fazendo e vão medindo. Só as carreiras, ponto sobre ponto, sem aumentar e nem diminuir. Aqui, depois de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, nós vamos diminuir agora, porque olha como que o ponto está. Ele tá um círculo assim, já com um bocado fechado, nós vamos ter que fazer que ele fique assim. Então, eu venho aqui, eu subo um ponto, no próximo ponto eu faço um ponto baixo, e no próximo eu vou fazer uma diminuição. Pegando um ponto, pegando no nosso próximo ponto, e tiro todas as laçadas de uma vez só. Vou fazer aqui 1, 2 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Um ponto aqui, outro ponto na frente. Temos 3 pontos na agulha. Laço o fio e tiro todos os pontos de uma vez só. Deixa eu puxar aqui. Venho no próximo ponto, faço um ponto. No próximo, um ponto. E agora, novamente, a nossa diminuição. Então, note que ele vai fechando aqui, porque a gente quer que ele fique menor essa parte do caule, né? Então, um ponto, 2 pontos, chegamos aqui no início, pegamos aqui atrás do ponto e fechamos com ponto baixíssimo. Então, note como que ele já ficou assim. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, tá? Então, vamos lá, para dar o formato dessa nossa, praticamente é uma folha, né? Então, vamos lá, primeiro um ponto, próximo um ponto, ponto sobre ponto, ok? Vamos fazendo aqui por toda a nossa volta. Eu vou pegando assim, vou apertando o ponto, que é mais fácil de fazer, mais fácil de girar na mão.
Aí vocês pegam da maneira que vocês quiserem, tá? Tanto assim no ponto, como também na agulha. Chegamos aqui no início, pegamos o primeiro ponto que está aqui, laçamos o fio e puxamos. Então, note como que ele ficou. Se você quiser uma folha bem maior, eu vou colocar aqui para vocês verem, vocês podem fazer maior. Então, a pequena fica assim e a maior, a outra tá aqui. Eu vou fazer ela um pouquinho maior só, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e, novamente, eu faço mais uma carreira de ponto sobre ponto. É assim que a gente faz com que a nossa peça, ela fique num tamanho de comprimento maior, tá? Cheguei aqui, vejo que a medida já está num ponto certo, um tamanho certo, porque aí você vai medindo na sua peça, se você quer maior ou menor que fique essa folhinha aqui, ok? Então, eu laço o fio e puxo. Vou puxar um tamanho aqui bom, para se eu precisar costurar, eu costuro. Também nessa parte aqui não vai enchimento, tá? Porque ela fica assim. Eu venho com a agulha aqui por dentro, laço esse fio aqui que foi do início. Se você quiser fechar bem aqui, olha, só você puxar aqui, ó, você fecha bem o miolo. Então, você vem com a agulha de crochê, passa por dentro de alguns pontos e deixa o fio aqui dentro, tá? Esse outro fiozinho aqui, eu posso deixar ele aqui se eu precisar de costurar ou não. Mas como eu já deixei um ponto aqui na minha peça aqui, olha, eu coloquei 2 olhinhos. Aí, ele é opcional, se você coloca ou não. É só você apertar o olhinho ou colar, se for aquele com cola quente, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa peça menor aqui que eu fiz, deixa eu embutir esse fio. Passar aqui por dentro. E vamos embutir esse fio aqui por dentro da nossa pequena esfera. Que eu não vou precisar usar ele. A gente deixa no caso de, por exemplo, se não der o fio, acabar o fio, né? Então, você deixa ele aqui. Então, eu venho aqui, eu vou medir assim na lateral da nossa peça, bem aqui, assim na lateral. Insiro a agulha. E vou prender a peça assim. Então, você vai fazendo assim, você vai prendendo aqui. Você pega um ponto da sua esfera maior, prende, dá uma laçadinha aqui na bolinha, passa a agulha por dentro do ponto, não por dentro do fio de malha, senão é difícil de você pegar. E vamos fechando aqui, vamos prendendo aqui. Se você quiser prender com cola quente, você também pode. Eu gosto de costurar, já que eu tô com a mão na massa, né? Então, eu gosto de costurar. Mas você também pode prender com cola quente, se você preferir. Então, olha, a bolinha está bem presa, está bem fixa aqui. Vou passar o fio por dentro de algum ponto aqui, para depois eu arrematar. Olha, passa por dentro do ponto, é difícil. Por dentro da fita, né? Tem que passar por dentro do ponto do fio de malha. Eu mostro isso, poderia camuflar, mas eu mostro isso para vocês também fazerem os seus, porque vocês sabem que é assim que funciona, tá? Então, venho com a agulha aqui e tirei. Vou deixar esse fio de malha por enquanto aqui, se caso eu precisar dele. Venho com essa outra parte aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou medir assim, olha, dessa maneira. Então, vou passar o fio na minha agulha de tapeçaria, o fio de malha. Vamos puxar ele direitinho aqui, fazer com que ele passe. E agora, eu venho com essa parte assim, dobradinha. Tá vendo que ela tá dobradinha aqui, né, ó? Eu venho com essa parte aqui, coloco ela bem na lateral da bolinha. Você pode colocar na posição que você quiser. Venho aqui, deixa eu puxar ele pra cá. Passo por dentro da minha folhinha, o fio, e passo por dentro da minha esfera. Bem perto daqui da bolinha, tá? Porque eu quero que ele fique bem perto da bolinha. Então, eu pego o fio de malha aqui,
e passo por dentro. Olha, puxei a peça aqui. Venho aqui novamente e pego nessas duas partes aqui, olha, pego a parte da frente, a de trás aqui. E vamos costurando aqui em toda a nossa peça até terminarmos aqui. Deixa eu puxar esse fio que eu deixei pra cá. Vou passando aqui, pegando na base, ao lado da bolinha. E vou costurando a minha peça. Tá bem preso. Depois que eu costurei bem, tá vendo esse fio que eu deixei aqui? Eu venho com ele aqui, olha, em volta da minha bolinha e venho com ele até aqui na frente. Não tem esse outro fio que sobrou da bolinha aqui que eu não tinha cortado? Eu vou pegar e fazer o seguinte. Vou pegar esses dois fios aqui e vou dar um nó. Para prender bem perto essa folha desse botãozinho aqui. Vamos chamar essa bolinha de botãozinho, não é? Venho aqui, dou mais um nó. E a peça aqui, ela está montada nessa parte de cima. Venho com a agulha de crochê, passo o fio por dentro de alguns pontos aqui por dentro da minha peça, para que ele fique bem arrematado. Só cuidado de tirar a manta pro lado de fora, tá? Que às vezes na hora que você vai passar a agulha, a manta sai junto. Mas também se sair, ela vai parecer assim, um tipo de um espinho. Fechei aqui, vamos cortar o fio, que já tá no tamanho bom. Venho com esse outro fio que está aqui também, vou fazer a mesma coisa. Pegar a agulha de crochê, passar aqui por dentro, pegar o fio e puxar. Vou puxar ele até aqui embaixo, para que ele fique bem arrematado. Ok? Então, olha, essa parte aqui, ela está montada. Agora, nós podemos enfeitar ela como a gente enfeitou, né? Fazendo florzinhas assim, em cima, né? Que é onde que nasce a sementinha, onde dá fruto, daqueles frutos, né? Ou nasce aquela frutinha, sementinha que dá no cactus, tá? Então, vamos lá. Esta florzinha que eu vou fazer, eu já ensinei num outro vídeo meu. Mas para quem tá chegando agora no meu canal, eu vou ensinar como que faz. Eu vou pegar uma lã aqui, eu estou usando a lã molê, você pode usar a lã que você quiser. Venho aqui, pego a agulha número 2, vou fazer um pequeno elo. Elo mágico. Então, venho aqui, eu subo uma, duas, 3 correntinhas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo ou baixíssimo. E no meio do elo, eu faço um ponto baixo. Subo novamente uma, duas, 3 correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. É como se fosse fazer um picô, tá? E um ponto baixo dentro do elo. E assim, nós vamos fazer até fazer a volta da nossa florzinha. Você vai fazer quantas florzinhas você achar necessário para a sua peça. E quantos ramos de folhinha ou pétalas você quiser também. Vai do gosto, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma, duas, 3, 4. Vou fazer mais uma. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui do nosso elo. Não vou fechar totalmente. E um ponto baixíssimo. Fecho aqui. E agora, o que que eu vou fazer? A minha florzinha está aqui. Eu vou pegar o fio pink ou vermelho, você que escolhe a cor, e vou fazer assim, olha. Vou fazer uma, duas, 3, 4, 5, pode ser 6 voltas no dedo. Corto o fio, venho com a agulha de crochê, pego a ponta do fio, passo aqui por dentro, pego o fio aqui e dou uma correntinha. Se você quiser fechar melhor ele, você pode fazer com 2
correntinhas, ok? Olha, passo o fio por dentro da correntinha. Vou fazer mais uma correntinha aqui para fechar bem, para ficar bem preso. Olha, assim e fecho. Então, notem que ele ficou dessa maneira, como se fosse fazer um pompom. Você vem aqui e corta bem no meio. Vamos encurtar, deixar um tamanho menor. Assim. Então, olha, ele ficou assim, desse jeito. Eu venho aqui no nosso elinho que não está fechado ainda no elo mágico, insiro a linha aqui no meio, olha, a ponta do fio. E quando ele está preso aqui, olha, eu seguro ele aqui, olha, pelo lado direito. Venho no elinho mágico e fecho. O que aconteceu? Eu prendi esse miolinho aqui. O fio, a ponta dele está aqui na minha mão, ok? Então, eu venho com esse fio aqui do elo, que tá sobrando, e vou dar um nozinho. Aqui, olha. Venho aqui, faço mais um nozinho. E vou cortar esse fio aqui que está sobrando. Esse maior eu deixo aqui, tá? Vamos cortar a pontinha que tá sobrando. E assim, olha, vou cortar esse excesso também do pink, que era a pontinha dele aqui embaixo. Então, olha como que ficou a nossa florzinha. Você pode deixar esse pistilo aqui, né, que chamam de pistilo, ou miolinho da florzinha, mais curto, se você quiser. Ficou assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela agulha de tapeçaria que eu estava usando. Deixa eu pegar outra aqui. Eu passo o fio de lã pela agulha e venho aqui, olha, pode ser aqui na pontinha, pode ser aqui nesse meio, pode ser aqui na ponta, onde você quiser. Como eu disse, você vai pôr quantas florzinhas você desejar. Vamos fazer uma aqui na ponta, como se estivesse nascendo uma frutinha. Eu venho aqui e coloco a florzinha. Puxo o fio de lã, você pode fazer com 1 ou 2 fios do jeito que você quiser. Passo novamente por dentro da nossa florzinha. Se você não quiser costurar também, como eu disse anteriormente, você pode colar com cola quente. Se você acha que é mais fácil, mais rápido, ela vai prender também da mesma maneira, tá? Aí fica a critério de vocês, como que vocês gostam mais de trabalhar. Tem gente que adora uma cola quente, tem gente que tem pavor de cola quente. Então, é bem assim que funciona, tá? Vou prender bem aqui. Vou abrir o fiozinho, puxei, vou dar mais um nozinho aqui. Eu gosto das coisas bem presas, olha, ficou preso. Agora, eu passo a agulha por dentro aqui de alguns pontos com o fio de lã, para eu poder cortar ele depois, tá? Olha, passei aqui. Agora, eu vou voltar com a agulha aqui até soltar totalmente a minha agulha, olha. Cheguei aqui, tá bem preso. E vou prender aqui. Você vai fazer quantas florzinhas você quiser. Você vai aplicar aqui, você pode aplicar aqui, aonde você desejar, ok? Fica a critério de vocês. Agora, nós vamos para a montagem da nossa peça. Vou pegar o vasinho que está aqui. A parte de cima, eu já coloquei mais florzinhas, né? Como havia dito. Vamos colocar ele bem centralizado aqui no potinho. Só que antes, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio de malha aqui e vou dar um nozinho nele. Vou passar ele por dentro aqui do vasinho, em algum ponto do vasinho aqui. Pode ser bem no centro, tá? E vou passar ele aqui, olha, naquele centro aqui da nossa peça. Eu vou passar a agulha aqui até chegarmos mais ou menos aqui na lateral. Eu vou medir aqui, olha, do miolo, 1, 2 na segunda, pode ser segunda carreira, para que ele fique bem embaixo a nossa costura. Passo o fio aqui. E chega aqui. Se você quiser fazer uma marcação com alfinetinho, agulhinha, alguma coisa, você pode fazer. Então, eu venho aqui, o fio está saindo da nossa esfera. Eu venho aqui no vasinho e passo a agulha no vasinho.
Então, nós vamos costurando toda a nossa peça, pegando um ponto da carreira aqui do nosso cactus, da nossa esfera. Puxa bem e pega um ponto do centro aqui do nosso vasinho, tá? Da nossa base. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta, costurando a nossa peça, ok? Depois de toda a volta feita, olha como tá bem costuradinho, não vai cair. Se você quiser, você pode pegar essas sobras de fio e dar uma volta assim, olha, no pescocinho da nossa peça, só para dar um pequeno charme, ok? Um tipo de um caule, ou sei lá, se você quiser. Se você quiser pôr uma fitinha, você também pode. Agora, os enfeites fica do seu gosto. Passo a agulha aqui por dentro de algum fio que eu voltei. Vou dar um nozinho, uma laçadinha. E vou embutir esse fio aqui dentro da minha peça. Olha, dei algumas voltas, você ajeita direitinho, tá? E agora eu pego esse fio aqui com a minha agulha e passo por dentro de alguns pontos para que ele fique arrematado. Vou passar aqui. Passei perto do olhinho. Aí, você vai com o seu fio até onde você desejar. A nossa peça está pronta, tá? Pronta para ser usada. Então, espero que vocês tenham gostado. Meu tutorial de hoje foi este. Se inscreva no meu canal e aguarde que eu tenho novas publicações para a semana que vem, ok? Grata por estar aqui. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!